do nosso webinar Tendências Inovadoras de Negócios, uma iniciativa conjunta da Câmara Brasil-Israel de Comércio, juntamente com a Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso. E hoje temos uma sessão bem prática relacionadas à transferência de tecnologias e patentes e questões de tecnologia, hidrologia e alimentos. Para hoje nós temos primeiro uma exposição muito boa de representante do Banco do Brasil, falando sobre a questão de câmbio, que é muito importante também nesse segmento. Temos 4 professores do Technion Instituto e Universidade de Israel e depois nós temos perguntas e respostas, como a gente sempre tem uma sessão ao final. Queria agradecer à Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso por todo esse apoio, por toda essa iniciativa, e eu queria passar a palavra ao nosso diretor regional, doutor Alexandre Furlan, que é o responsável pela iniciativa, coordenação e realização de todo esse evento, que está sendo um grande sucesso nessas 3 sessões que estão sendo realizadas. Alexandre, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia. Eu é que agradeço, presidente Renato, muito rapidamente. Não só agradecer a parceria entre a Brew Chamber, a Federação das Indústrias, o AgriHub de Mato Grosso, o nosso governo através da Secretaria de Desenvolvimento, mas principalmente agradecer aos professores da Technion Institute por estarem conosco e por nos brindarem com as suas palestras, assim como ao Banco do Brasil, que foi um dos nossos parceiros. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente da Federação das Indústrias, o Gustavo, para que ele também pudesse externar o seu posicionamento em relação a esses eventos que fizemos. Muito obrigado a todos. Gustavo. Olá a todos. Obrigado pela presença. Eu quero aqui saudar o Renato, em nome de quem saúdo a todos os componentes da Câmara, porque realmente, Renato, vocês têm feito um trabalho brilhante de aproximação do Brasil com Israel. Acho que nós somos nações complementares e não adianta ficar esperando só que os governos façam essa aproximação. A Câmara tem feito um trabalho de aproximação muito importante, não só na esfera empresarial, mas também na esfera acadêmica. Nós tivemos aqui alguns diretores que puderam, em 2019, visitar Israel numa missão, junto com a equipe técnica do Senai Mato Grosso. Nós ficamos absolutamente encantados com o modelo de desenvolvimento de Israel e o modo como as empresas cooperam com a sociedade, com as instituições, com a academia, e é algo que nós precisamos aprender aqui no Brasil. Então, eu quero começar agradecendo a todos vocês pela oportunidade e parabenizar pela escolha do Alexandre Furlan como representante aqui em Mato Grosso, porque é uma pessoa que tem alta credibilidade, tem alta experiência, muito trânsito e credibilidade entre os empresários, mas mais do que isso, uma pessoa que tem esse olhar para o que essas parcerias estratégicas podem trazer para o futuro. Bom, e para agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, quero lembrar que só é possível nós estejamos realizando esse evento, não só pela parceria da Fiente com a Câmara, mas também pelos apoiadores, né? O Banco do Brasil, o Sindicato das Indústrias de Alimentação aqui de Mato Grosso e o Sindicato das Indústrias de Biodiesel aqui do Estado patrocinaram essas lives, nos apoiaram nesse evento, e o AgriHub, um parceiro de longa data aqui da Fiente, que tem feito um apoio muito importante a todas essas divulgações e, sem dúvida, vai ser um ponto também de convergência junto com o nosso Senai aqui de Mato Grosso, para que a gente possa fazer transferência de tecnologia, trazer soluções para cá e, principalmente, apoiar o desenvolvimento do Estado, gente, com o que há de mais moderno e mais eficiente no mundo. Renato, eu não tenho mais palavras além de muito obrigado. Eu penso que essa é uma oportunidade gigantesca para que a gente possa cumprir a missão da federação, que é ajudar a desenvolver o Estado de Mato Grosso
e dizem que se a gente quer andar depressa, a gente tem que aprender com quem já fez e com quem já fez bem feito. Eu quero agradecer a todos vocês, tenho certeza que esse terceiro evento não vai ser diferente. Eles vão trazer oportunidades fantásticas aqui de aproximação com empresas e cases de empreendimentos e de estratégias que entregaram bons resultados. Tem muito potencial para trazer desenvolvimento aqui para Mato Grosso. De coração, em nome de toda a indústria de Mato Grosso e de todo o povo de Mato Grosso, falei ontem com o governador do estado e ele me pediu para agradecer. O governo do estado quer ser parceiro das nossas iniciativas aqui e me pediu para agradecer o trabalho todo que vocês têm feito. Então, meu amigo, obrigado. A casa é sempre de vocês e que a gente tenha mais um evento fantástico aqui hoje, porque a sequência vem numa trajetória muito boa. A gente tem certeza que a gente guardou o melhor para o final. Um abraço, meus amigos. Obrigado, presidente Gustavo. Assino embaixo as suas palavras, porque essa parceria é muito interessante, muito boa e muito profícua entre a Câmara Brasil-Israel e a FIENT. A gente está muito orgulhoso de estar com vocês nessa e outras iniciativas. E a gente já está sentindo, o Alexandre também é testemunha disso, já estamos sentindo já uma repercussão em cima, um mês, desse webinar de interessados em desenvolver, fazer parcerias com empresas de Israel, trazer tecnologia. Está sendo bem interessante o resultado de tudo isso. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Dando início, então, à sequência de exposições, primeiro eu queria agradecer a Janine Espinosa, que representa o Banco do Brasil, que vem trazer assuntos interessantes relacionados a câmbio, né, para nós. Queria agradecer ao professor David Shemtov, ao professor Amir Degani, ao professor Alex Furman e o professor Uri Lesmer nessas apresentações, ter aceito esse convite para participar. A gente sabe que hoje Israel está enfrentando uma situação difícil, mas eles estão aqui firme e forte e com o propósito de nos trazer muitos ensinamentos. Thank you very much for everybody. Muito obrigado a todos vocês. É da Janine Espinosa, que vai falar sobre soluções em câmbio e comércio exterior, representando o Banco do Brasil. Janine, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, Renato. Obrigada a todos. Em nome do Banco do Brasil e aqui da Unidade de Comércio Exterior, através do nosso escritório de Comércio Exterior Brasília, que atende aqui toda a região do Centro-Oeste nessa parte negocial de câmbio e comércio exterior, eu agradeço essa oportunidade incrível de participar de um evento tão interessante e importante para as empresas aí da região do Mato Grosso, né? Conhecer novas tecnologias, o que os outros países, o que as outras empresas estão construindo em termos de práticas sustentáveis, é realmente muito bacana e vai, assim, totalmente ao encontro de uma das nossas estratégias corporativas de apoio ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Tá? Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês algumas informações sobre câmbio e comércio exterior. Agradeço a FIENT essa oportunidade, o pessoal todo que está aqui, né, e vou ficar até o final, porque eu achei os temas do evento de hoje e dos dias anteriores muito bacanas. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Cadê? Aqui. Aqui. Pronto, aqui estamos. Então, vou falar hoje sobre soluções do Banco do Brasil em câmbio e comércio exterior, porque sempre em algum momento, né, dessas negociações, dessas tratativas de transferência de tecnologia, de fornecimento de produtos e serviços, exportação e importação, em algum momento as negociações vão entrar naquele estágio que é o estágio financeiro, né, em que ainda há muita dúvida das empresas de como tratar isso, como é feito, qual é a participação do banco, o que precisa ser feito nessa parte. Então, a nossa intenção hoje, né, é apresentar para vocês os nossos serviços e quebrar essas barreiras, apresentando rapidamente aquilo que o Banco do Brasil tem a oferecer a vocês nessa parte de câmbio e comércio exterior. Tá? Então,
Então, o que é o comércio exterior dentro do Banco do Brasil hoje? Nós temos uma rede de atendimento especializada em câmbio e comércio exterior. Nós temos nossos escritórios de comércio exterior, onde ficam os nossos gerentes de negócios internacionais, que estão à disposição dos nossos clientes para conversar sobre essa temática. E temos também os nossos centros de processamento. Atualmente, são 8 escritórios, nós temos um gerente de relacionamento presencial, que a gente chama em praticamente todos os estados, inclusive aí no Mato Grosso, nós temos uma colega que fica em Cuiabá, na agência do Banco do Brasil, que ao final eu vou passar o contato dela para vocês. Nós temos os serviços de contratação de câmbio, que são os recebimentos e os pagamentos no exterior. Então, sempre que a empresa precisar enviar um dinheiro ou estiver recebendo, dá para fazer isso também pelos sistemas do Banco do Brasil. Nós trabalhamos com emissão de garantias bancárias internacionais, que em vários contratos são exigidos, então o banco pode trabalhar também, aí ele faz essa emissão. Nós temos soluções em crédito e a nossa consultoria especializada, que hoje atende em São Paulo, mas ela atende remotamente, tem como fazer o contato com eles para pedir várias informações ou estruturar operações para os clientes. Atualmente, nós trabalhamos com essa é a nossa principal forma de atendimento às empresas que precisam de enviar e receber dinheiro para o exterior, é a nossa central de câmbio, e está dentro do nosso sistema na internet, que é o BB Digital PJ, que é o acesso que as empresas possuem para movimentação de conta e outros serviços bancários. Então, nós temos a central de câmbio ali dentro, onde podem ser feitas as contratações do câmbio de pagamentos de importação, recebimentos por exportação de mercadorias, as operações de remessas financeiras, enviar documentos referentes a essas operações, porque de acordo com a legislação, as operações de câmbio necessitam de comprovação documental na maioria das vezes, então o banco hoje recepciona toda essa documentação por via digital, somente um ou outro caso muito específico que a legislação exija, a gente vai solicitar o documento físico, senão é tudo digital criptografado, e a empresa tem condições de acompanhar suas transações e que pé que está, se a remessa chegou, se a remessa já está disponível aqui no Brasil, se tem comprovantes, os contratos do Banco Central, eles ficam todos disponíveis ali no nosso sistema dentro do BB Digital PJ. É possível também, através dessa central de câmbio, que foi reformulada recentemente, fazer a simulação dos financiamentos à importação e a contratação dos financiamentos à exportação, que é o ACC-ACE, e a solicitação do PROEX, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. As nossas principais soluções em câmbio, como eu comentei, são as contratações de câmbio, que é o fechamento ali, a compra e a venda de moeda estrangeira para remeter ou enviar para o exterior, para pagamento, para recebimento e exportações de mercadorias ou importação das mesmas, nas modalidades de pagamento antecipado, pagamento à vista e pós-embarque. Nós fazemos as remessas financeiras, que são os pagamentos por prestação de serviço, direitos autorais, transferências entre contas, daquelas empresas que mantêm conta no exterior, então é possível fazer o envio ou recebimento dos saldos dessas contas através das nossas soluções. Trabalhamos com a cobrança documentária, tanto de importação quanto exportação, então nós fazemos a recepção e o registro da documentação quando ela vem do exterior em cobrança, para que a empresa importadora execute depois os pagamentos, e fazemos também o registro e o envio dos documentos no caso da cobrança de exportação, que é quando o nosso cliente aqui no Brasil vai mandar a documentação via banco para que seja pago pelo fornecedor, pelo comprador, perdão. Trabalhamos também com os créditos documentários, que aí são as cartas de crédito, a modalidade de pagamento internacional que envolve carta de crédito, tanto na emissão quanto no aviso, que é a recepção aqui no Brasil e a sua negociação. E emitimos as garantias internacionais, que são ali as Standby Letter of Credit, ou as bonds, que são essenciais em cumprimento de determinados contratos internacionais. Então, no caso, tem a Standby Letter of Credit, a carta de crédito Standby, e a família Bond, Bid Bond, Refundment Bond e a Performance Bond. São todas emitidas pelo banco, conforme demanda do cliente. Okay?
Trabalhamos também com proteção à variação cambial, que são as nossas operações de hedge, né, tradicionais operações de hedge, e tem ali a importância de buscar que são os mecanismos também minimizar os riscos com a variação cambial, principalmente, que nós estamos sempre muito expostos, né? A empresa sempre fica com essa preocupação, se ela está importando, se ela está trazendo uma tecnologia, como é que fica essa situação da variação cambial. Então, nós temos mecanismos de proteção cambial, né, o tradicional, o popular hedge, e as empresas vão contar com a assessoria dos nossos gerentes de negócios internacionais, que são especialistas no assunto, nas mesas de negociação. Nós temos mesa financeira específicas para esse tipo de produto, onde a empresa vai poder ali customizar, conforme a sua necessidade, a negociação de termos de moedas, termos de mercadorias, o swap e alguns outros produtos de proteção financeira que nós temos à disposição das empresas. Sobre créditos à importação, nosso principal produto é o financiamento à importação, o FINIMP, né, que é quando o banco executa o pagamento, faz o pagamento ao fornecedor no exterior e a gente dá o prazo aqui no país. Tá? O financiamento pode ser feito por até 100% do valor da importação. É possível incluir os custos do desembaraço aduaneiro, então aquelas despesas adicionais de mercadoria, né, com os impostos, capatazia, despesas de movimentação, tudo isso pode ser incluído no financiamento à importação. E essas importações, esses financiamentos, eles contemplam tanto as importações à vista, a prazo, né, quando o cliente já recebeu a mercadoria e deseja fazer o financiamento, e do pagamento antecipado. Então, o banco também faz financiamento à importação na fase de pagamento antecipado. Então, a empresa não precisa desembolsar caixa, né? No momento, o banco faz isso pela empresa e ele ganha o prazo, vocês ganham um prazo conosco através do financiamento e recebe a mercadoria tranquilamente ali, executa a negociação. Tá? Temos as soluções em crédito à exportação. Os nossos principais produtos são o ACC-ACE, que é o adiantamento de contratos de câmbio, que são os financiamentos que o banco faz com o Fundo Internacional de Captação no exterior para financiamentos tanto pré quanto pós-embarque de mercadorias e serviços. Tá? Que é importante destacar que o ACC-ACE pode ser feito, inclusive, para exportadores de serviço, aquelas empresas que prestam serviço para outras no exterior. Nós utilizamos taxas internacionais. Essa linha especificamente tem isenção de IOF e tem a opção de fazer a contratação online lá no BB Digital PJ. Nós somos repassadores do agente financeiro, né, do governo federal para o PROEX, que é o programa específico do governo federal para financiamento às exportações brasileiras. Ela é uma operação, por ser uma operação com o governo federal, não há necessidade do limite de crédito, né, deferido ao banco, é tudo rodado junto ao governo federal. A taxa que nós utilizamos hoje é a CIRR, né, que substitui a LIBOR, né, a LIBOR está saindo do ar esse ano, então o PROEX ele usa essa nova cesta de taxa da OCDE, aliás, a cesta não é tão nova, mas para o produto é uma atualização de taxas, é uma taxa internacional super competitiva. O prazo dessas operações vão variar de acordo com a NCM da mercadoria ou NBS, no caso dos serviços. Os prazos variam de 6 a 120 meses, né, e isso tudo dentro da portaria do PROEX, tem as regrinhas do governo federal lá. E as garantias que o governo federal utiliza são as cartas de crédito, fiança e seguro de crédito à exportação. Falando da nossa consultoria especializada, estou chegando já no final da apresentação, que o tempo é curtinho. A nossa consultoria trabalha com propostas personalizadas para as empresas, para as suas estratégias no mercado internacional. Então, nós trabalhamos, o pessoal trabalha com prospecção de mercado, trabalha com viabilidades do uso de drawback e outras demandas que possam aparecer. Tá? Nós temos uma grade de treinamentos que atualmente está toda online, né, por conta dessa situação de isolamento social, mas nós temos os nossos treinamentos na área de comércio exterior e câmbio,
Então, nós temos treinamentos para as empresas interessadas e público em geral interessado sobre importação, né, sobre o processo de importação, o processo de exportação, sobre proteção cambial, sobre práticas cambiais, sobre documentação de câmbio. Temos diversos treinamentos. Fica na nossa página do Banco do Brasil o nosso cronograma, né? A Fiente, por ser uma parceira nossa ali na parte de internacionalização, a gente dispõe para o pessoal da Fiente a nossa grade de cursos. Então, tanto pelo banco, tanto pela Fiente, é possível saber quais são os próximos treinamentos da grade do Banco do Brasil. Atualmente é todo online. O pessoal da consultoria especializada também trata de registros de operações no Banco Central, que são os registros declaratórios. Tem diversos tipos de operações em que o Banco Central exige registros prévios. Então, a nossa consultoria está autorizada, está habilitada a explicar por que esses registros existem e executar esses registros em nome das empresas, fazer regularizações de operações de câmbio, que já ocorreram, e outras demandas que ocorram, o pessoal avalia caso a caso, verifica a possibilidade de atender a empresa. Chegando aqui no finalzinho, deixo para vocês os nossos principais links para conhecer mais, para saber mais sobre os produtos e serviços do Banco do Brasil e também sobre o comércio exterior. Hoje nós temos no Spotify o podcast Banco do Brasil no Mundo, que tem várias entrevistas, são várias postagens falando sobre câmbio, comércio exterior, falando sobre mercados internacionais, está bem interessante, vale a pena. Temos também a página no YouTube, né, a playlist Comércio Exterior. O Banco do Brasil tem uma página disponível com diversas playlists. Nós temos ali a playlist de Comércio Exterior. No LinkedIn, nós temos o Showcase Economia e Mercado, que além do comércio exterior, fala também de mercado financeiro. Sempre tem ali o pessoal postando, tem transmissões ao vivo, inclusive através do LinkedIn. A nossa página na internet, www.bb.com.br/comércio exterior. E para aquelas empresas que já são correntistas do Banco do Brasil, através do BB Digital PJ, também tem a aba Fale com o seu gerente, onde o representante da empresa pode mandar mensagens, como se fosse o WhatsApp mesmo, direto aqui para a área de comércio exterior. A gente vai ter um prazer enorme de estar tirando dúvidas, conversando sobre diversos assuntos, ok? É isso, gente. Inclusive, pulou uma telinha. Então, é isso, gente. Agradeço novamente essa oportunidade de estar participando desse evento, parabenizar a Fiente para a realização desses 3 dias com assuntos relacionados à produção. E, novamente, coloco à disposição aqui o Banco do Brasil para dúvidas e outros assuntos relacionados a câmbio e comércio exterior. Devolvo a palavra. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado, Janine. E agradecer também na sua pessoa ao Banco do Brasil pelo apoio que nos deu nesse evento. Foi muito importante e sempre bom contar com entidades, instituições do nível do Banco do Brasil nas nossas iniciativas, juntamente com a Federação das Indústrias do Mato Grosso. Muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra aos professores eu acho que eu fiquei sem a imagem, né? Acho que tem que sair para talvez a Janine sair da imagem. Enfim, obrigado. Antes de passar a palavra aos professores, eu queria falar um pouquinho sobre o Instituto Ternion, onde os professores são ligados, né? O Instituto Ternion, em Israel, é um dos maiores universidades, a maior, talvez, universidade de tecnologia do mundo, né? E de pesquisas nessa área. Uma questão bem interessante. Bom, primeiro foi fundado em 1912, já passaram mais de 95 mil alunos, ou mais até, ao longo da sua história. E uma coisa que é interessante
é que hoje, nas empresas na Nasdaq, que são empresas exclusivamente de tecnologia, praticamente metade dessas empresas, ou elas foram fundadas por ex-alunos do Ternion, ou tem como CEO ex-alunos do Ternion. Portanto, eu acho que o interessante aqui trazer, e por isso que a gente trouxe esses professores do Ternion hoje, é que o Ternion, apesar de ser uma universidade, obviamente, com seu viés educacional, ele tem um viés muito prático, né? Isso que é interessante, ele aplica muito a praticidade nos negócios. Então, por isso que a gente resolveu trazer, porque essa é a nossa última sessão desse webinar, e aí a ideia é trazer questões, como é que se aplica tudo isso vamos dizer, na praticidade junto às iniciativas em Israel e as empresas do estado do Mato Grosso. Muito bem. Dito isso, o primeiro palestrante que a gente tem do Ternion é o professor David Shemtov. David tem mais de 20 anos de experiência na área de inovação e pesquisas, né? Ele é um líder hoje de toda a aplicação de pesquisas e inovação dos projetos no Ternion. Então, David, thank you very much for joining our webinar. David, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Obrigado, David, professor David. Primeiramente, eu quero agradecer. Mas, em primeiro lugar, eu não sou professor. Eu estou no Ternion como pesquisador para a Ternion. Então, eu faço essa gestão de pesquisas para inovação. Eu recebi 20 minutos para falar um pouco das nossas atividades a respeito de aplicações industriais, e é isso que eu vou fazer. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um instantinho. Ok. A tradução se corrige, Ternion, não, Ternion, não. Todos veem a minha apresentação? Sim, vemos a sua apresentação. Então, a minha apresentação vai falar a respeito dessa colaboração com a indústria e a academia. Vou dar alguns exemplos também. E quando a gente pensa em colaboração com a indústria, essa colaboração ela tem diferentes formas. Então, pode ser o estabelecimento de uma nova empresa, pode ser só um trabalho de colaboração, principalmente com pesquisa que a gente faz com a indústria, né, do lado da academia, e pode também ter o formato de projetos de transferência de tecnologia. Então, aqui no meu primeiro slide, vocês já viram alguns exemplos. Temos um projeto que veio do professor Moshe Shlom, de engenharia mecânica, onde alguns alunos queriam resolver algumas demandas não satisfeitas para a construção de um esqueleto humano, basicamente, para levantar pessoas que não poderiam, e fazer andar pessoas que não podiam andar. Isso foi incubado e associado na Ternion e acabou numa IPO na Nasdaq, como foi falado antes. Temos, você vê ali, é um remédio de Parkinson, desenvolvemos aqui na Ternion. Esse foi um projeto de transferência de tecnologia e mandamos para a indústria, e isso é algo que gerou bastante renda para a Ternion, mas mais importante, foi capaz de tratar pessoas com Parkinson. Temos muito orgulho desse remédio. E a última que vocês veem com o dedo ali é um microbot. Essa é uma outra empresa chamada Microbot, é uma empresa, e essa empresa veio também do departamento de engenharia mecânica, e eles também fizeram uma IPO no Nasdaq, também seja listada na Nasdaq. Então, é isso, uma visão geral de Ternion. Temos 600 professores, 19 professores pós-graduados, 14 mil alunos, 52 centros de pesquisas, hospitais afiliados,
e centros de pesquisas multidisciplinares, como sistemas autônomos, espaço e de diferentes áreas. Aqui você tem uma imagem do nosso campus do Technion, e também tem um pequeno na cidade de Tel Aviv e também Nova York, com a Universidade de Cornell. E temos também um outro campus na China, em Guangdong. Então, temos bem internacionalizados, como vocês podem observar. A gente acredita que tudo começa de uma ciência básica forte. Temos orgulho de ter 3 ganhadores do Prêmio Nobel na Technion, e isso demonstra também o nível da ciência, da força da ciência da Technion. Isso se dá também pelo fato que o Conselho de Pesquisa Europeia já estabeleceu 90 vencedores vindo de nós. Então, 15% dos professores da Technion já ganharam esse fundo e prêmio tão prestigiado da ERC, né, do Conselho de Pesquisa Europeia. E isso demonstra também que quando falamos de... Eu não sei se vocês sabem, mas somente 2% de todas as pessoas que se submetem para esses fundos recebem realmente, são agraciados com esses fundos. E isso demonstra que a gente já conseguiu 90 também. Então, mostra o alto nível, porque é pesquisa aplicada em inovação. Que a força da praticidade, e isso é um desafio muito grande que nós sempre tentamos desenvolver aqui. Eu mencionei antes a respeito da Auslec, que é aquela doença. A Auslec é aquele remédio para Parkinson, né? Foi um processo muito longo para identificar a molécula e depois fazer um projeto de transferência de tecnologia com outras empresas, chama Nainteva, que é escolhida com saúde. Ela, na verdade, é uma das principais empresas que trabalha com remédios genéricos também. Ela é uma farmacêutica genérica, talvez a maior, e temos muito... Ela também fabrica Asilect para Parkinson. Além disso, uma outra forma de nosso projeto, incluindo o estabelecimento de uma spin-off desde o Technion, é a Mazur Body. Esse aqui é um robô, é o Mazur Body, ele faz cirurgias autônomas, robóticas, autônomas na espinha dorsal das pessoas, como vocês podem ver na imagem. Foi mais de 1,7 bilhões pagos na sua aquisição pela Mazur Robotics. Então, desculpa, a Medtronic comprou a Mazur Robotics por 1,7 bilhão de dólares. Isso mostra também o orgulho que temos dessa empresa e como ela nasceu no nosso campus, passou por uma incubadora tecnológica e agora ela está listada na Nasdaq e foi comprada pela Medtronic. Agora, falando um pouco a respeito do que estamos conversando hoje, porque a agricultura e a indústria de alimentos, eu só quero mencionar para vocês um projeto muito bacana que temos na Tec, chama Aleph Farms. E a gente está falando de uma spin-off. E começou no professor Lavender, no laboratório Shulam Lavender. Ele, o seu laboratório, começou essas atividades que vem de uma experiência do campo e de células-tronco, e ele quis trabalhar em essa tecnologia de células-tronco para estabelecer culturas de carne. Então, ele trabalhou com moléculas, células-troncos dos animais para produzir carne no laboratório. Então, a partir desse laboratório, saiu essa spin-off e entregamos para esse spin-off todo o acesso, praticamente, ao laboratório do professor Shulam Lavender. Não a estrutura do laboratório, mas também o conhecimento, o know-how. E hoje essa empresa já levantou mais de 15 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, perdão. E esse é um exemplo muito forte que vemos aqui em Israel hoje. Cultivo de carne. Temos algumas empresas que estão lidando com cultura de comida, né, com a produção de comida em laboratório, de carne, né, em especial. E temos muito orgulho disso. Não, quando a gente pensa em Technion, hoje nós somos considerados um dos principais centros de pesquisa aplicada em Israel e somos um imã para muitas empresas multinacionais.
A primeira que se juntou foi a Intel. Em 1974, foi a primeira empresa internacional, multinacional, que se interessou no Technion e se tornou algo que, mais uma vez, só para mencionar a força da nossa relação que a gente tem com a Intel. Se você olhar a história da Intel, aliás, você vai perceber que os microprocessadores do Intel e as arquiteturas foram feitas em Haifa. Então, é um time de 4 pessoas em julho de 1974, que hoje é um dos maiores empregadores de Israel, já fez cerca de 30 mil pessoas, né? E 70% trabalham com esse desenvolvimento. Então, você vê essa linha de tempo de crescimento em Israel, na região sul do país, mas a maioria dessas atividades, das atividades da Intel, hoje são pesquisa e desenvolvimento. Aqui na Haifa, onde eu moro, temos 300 cientistas trabalhando no laboratório e temos uma aproximação muito grande com a Intel. Um grande ator muito importante próximo da Technion, que está a 2 quilômetros de onde eu estou, é a IBM. A IBM Haifa é considerada o maior laboratório IBM fora dos Estados Unidos, com 550 cientistas trabalhando nele. Também com laços muito fortes. E também no campo de tecnologia da informação, temos empresas como HP, Microsoft, Qualcomm, Yahoo, Google, e a lista, na verdade, é muito grande, Apple, Flextronics. E se você voltar para a história do Israel, de maneira geral, quando você vai vendo a evolução do que a gente chama de uma nação de startups, tudo começa na década de 70 e 80, por isso que eu mencionei, nessa Baía de Haifa, aqui da minha cidade, nessa colaboração com técnicos, cientistas, pesquisadores da indústria. Pensando em dispositivos médicos, temos empresas como Philips, Siemens, Medtronic, Thales. Eu falei para vocês o caso da comercialização da atividade da Medtronic e outras empresas também que trabalham com engenharia em laranja. Diariamente, a gente tem muita colaboração com essas empresas e essa forma é colaboração, transferência de tecnologia. Então, são diferentes tipos de atividades que nossos alunos que estão trabalhando. Aqui, eu quero compartilhar com vocês algumas informações, algumas das atividades que nós temos em Israel. Esse aqui é um slide de uma outra apresentação. Aqui eu mostro um consórcio de pesquisas que foi recentemente fundado por uma autoridade de inovação. Na verdade, é um projeto que nós, Technion, juntamente com uma empresa de alimentos, chama Strauss Group, é o nome da empresa. A gente estabeleceu 2 anos, já tem 2 anos, e o principal objetivo desse consórcio, que é um consórcio que hoje de pesquisa de 10 milhões de dólares, vocês podem observar. E, aliás, eu acho que vocês vão reconhecer alguns logos aí na tela. O principal objetivo desse consórcio é permitir a evolução da digitalização da indústria alimentícia. Isso significa digitalização não somente da indústria 4.0, mas também entender a relação entre a saúde e alimentos, mas num fórum digital. Então, veja que eu tenho aqui para vocês um projeto bem genérico, bem amplo, e a ideia é permitir uma revolução na indústria alimentícia através da tecnologia da informação. A maior parte do foco aqui, perceba, é ciência dos dados e machine learning, deep learning, aprendizado profundo, aprendizado por máquina, ou seja, toda a espinha dorsal que permite a próxima revolução da indústria alimentícia. O outro grande projeto que nós estamos envolvidos é EIT Food. É Tecnologia e Inovação Europeia. Isso é o EIT Food, EIT, tá? É um consórcio, na verdade, o EIT, de 65 parceiros advindos da Europa e também de Israel. E aqui, vocês podem observar que a gente recebeu um fundo da Comissão Europeia de 400 milhões de euros para 7 anos fazer uma transformação na indústria de alimentos na Europa, através de projetos em educação, empreendedorismo internacional, projetos de inovação e através também do apoio de empresas startups. Então, você pode observar empresas grandes como a Nestlé, PepsiCo, Siemens e mais.
Então, a Tecno, a nossa instituição, ela é líder com outras instituições israelenses nessa parceria. E aqui tem um clube de startups dentro do EIT Food, né? E acreditamos que essa transformação da indústria alimentícia vai acontecer graças ao suporte de startups e cultura de startups. E dessas 60 empresas e startups dentro desse clube, você também tem startups e empresas israelenses e startups vindo também da Europa e de Israel, na verdade, uma aliança, né? Então, você tem essas startups colaborando juntas e lidando e endereçando os mesmos objetivos, que os objetivos são delineados pela EIT Food, tá? E o foco é produção, agricultura, processamento, distribuição, consumo, mas também o que a gente chama de side streams, ou seja, correntes paralelas, ou seja, cuidar também do meio ambiente e tudo isso. Então, a gente tem uma cultura muito forte aqui na Tecnion para estabelecer empresas spin-off, que nascem dos nossos laboratórios. E, na verdade, temos a nossa própria incubadora aqui dentro. Aqui eu quero dar para vocês alguns exemplos. No campo de materiais, tá? Temos empresas como a Silantes, a Manitech. Eu não tenho tempo de me aprofundar, porque a lista é enorme. Mas talvez para o que mais interessa para vocês é o campo aqui de alimentos. Eu quero salientar a Aleph Farms, que eu mencionei agora há pouco, porque ela nasceu de uma pesquisa de pesquisa em células-tronco muito forte que temos. Daí ela veio. Tem também a Pluristem, que também já chegou na NASA, e a Celta, que também é outra spin-off, que lida com produção de carne em cultura, área de robótica. Também tem bastante empresas, eu trouxe para vocês só alguns pontos altos, a Amazon, a Microbot e a Rewalk, que é aquela que a pessoa levanta e anda, e a Microbot, a Rewalk, a Amazon, essas três, nós demos suporte a elas para fazer todo o seu caminho, todo o seu percurso até a sua IPO, e elas estão já na Nasdaq, na Bolsa de Valores da Nasdaq. Agora, pensando em tecnologia da informação, algumas empresas em Vision, Codota e Art. Também, mais uma vez, eu não tenho tempo de entrar em detalhes a respeito de cada uma delas. E a maneira que a gente constrói as empresas aqui na Tecnion, talvez isso seja algo muito único, tá? Ela parte de um caminho de organizações. Então, uma delas é a T-Hub, que é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia do Tecnion. Então, a gente acredita que o empreendedorismo é uma habilidade, é uma dádiva, é algo que não é somente uma coisa que você nasce, mas é algo também que você pode se educar, ou seja, você pode se tornar empreendedor também. E você vai perceber que muitas faculdades de engenharia estão colocando muito foco agora na engenharia, claro, mas esses engenheiros querem entrar na indústria, no setor produtivo, e falta para essas pessoas habilidades básicas, competências básicas, não somente de serem empreendedores, mas interempreendedores. Porque se você quiser mudar uma empresa grande, tipo de dentro, interempreendedorismo, você precisa de algumas habilidades, que vai desde como escrever um plano de negócios, como você tem uma estratégia de proteção intelectual, ou como tem uma boa habilidade de storytelling, marketing. E é isso que a gente faz no Team Hub. A gente põe muita ênfase na educação dos nossos alunos e se tornar interempreendedores e empreendedores, ou seja, interempreendedores de grandes empresas e empreendedores para startups. O BizTech é um acelerador, é um programa de empreendedorismo também. E o que a gente faz aqui? A gente é um facilitador para o lado da tecnologia, mas de todas as universidades, não somente na área de tecnologia, para formar pequenas equipes de empreendedores. Isso é antes deles abrirem uma empresa, fazerem uma startup, né? Então, aqui tem um programa que chama BizTech, né? É o nome do programa. Então, um aluno pode entrar por 7 meses no programa do BizTech, e ele tem uma ideia, né? E nós ajudamos esses alunos a construírem, a saírem do zero da ideia. E ajudamos a materializar os seus sonhos. E é bem interessante observar como alunos de diferentes faculdades se juntam
e começam a resolver problemas, demandas que nunca foram abordadas ou cuja solução nunca foi nem tentada. Se você olhar a história do BISTEC, tá? As atividades que temos, apesar de não estarmos falando de empresas, estou falando de projetos de alunos. Vocês vão ver que depois de 15 anos de operação, esses alunos conseguem levantar 350 milhões de dólares. Esse é o histórico desses alunos, em diferentes tipos de ventures, empresas. Depois que eles completam a sua educação na nossa faculdade e programa. Então, o projeto vira o estabelecimento de uma empresa. Outra organização interna que dá apoio e suporte ao estabelecimento de empresas startups é o que a gente chama de T3. T3 é Escritório de Transferência de Tecnologia. Aqui a principal atividade desse escritório é identificar tecnologias para protegê-las também, fazer o licenciamento de IP para os empreendedores e permitir, facilitar que eles estabeleçam suas empresas. E elas são construídas através do Drive. O Drive é a aceleradora tecnológica. Então, veja, uma vez que a gente identificou, então, uma tecnologia forte, que tem potencial, que tem o músculo crítico para se tornar uma empresa, uma startup, a gente, uma vez que identifica um empreendedor adequado, também, através do programa Drive, a gente facilita um pequeno presente. Veja, não é bem, é um convertável. É um programa de conversão de até 100 mil em investimento em capital humano. O que quer dizer esses 100 mil? Você pode usar esses 100 mil para alocar pessoas, engenheiros, professores, através desse programa, com um pequeno dinheiro para estabelecer a sua empresa. E aqui a gente tem 40 empresas que estão agora dentro do programa Drive da Tecnon. Aqui eu tenho uma lista para vocês de algumas empresas de grande sucesso da Tecnon. Como vocês sabem, os graduados da Tecnon têm um bom desempenho no corporativo. Começou faz poucos anos, quando a gente percebeu 20 anos de operação da Tecnon, eles levantaram mais de 6,4 bilhões de dólares, entre todos eles, né? E envolvidos em 27 bilhões de dólares em negócios em transação no momento. Então, vocês podem ver que é um bom investimento investir nos nossos alunos. E são empresas de ponta. A lista aqui é só de unicórnios, tá? O que está na tela, ou seja, empresas cujo valor está acima de $1 bilhão americanos, como a Moovit, como a Mellanox, NetaStream, e outras que vocês estão vendo, Better Place, e outras que estão vendo aí na tela. Então, fiquei dentro do tempo, justinho, 20 minutos. Se você tiver pergunta, estou aqui disponível. Muito obrigado. Muito obrigado, David, pela sua apresentação. Diga-se de passagem, a Netafim estava conosco última quarta-feira e apresentaram suas tecnologias novas, incluindo que eles estão trabalhando com... então, muito obrigado pelas suas palavras e isso é muito útil para nós. Muito obrigado. Agora temos Amir Tegani. Amir, bem-vindo. E Amir é um professor na Tecnon. Ele tem 6 patentes no âmbito de robótica e tem recebido algumas premiações importantes. Amir, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez por se juntar ao nosso seminário e, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Então, agradeço novamente pelo convite. É uma ótima apresentação do David, mostrando a Tecnon em termos gerais. Agora vou entrar em mais detalhes sobre algumas das pesquisas que eu faço relacionado à robótica, especificamente na área agrícola. Mas já que eu só tenho alguns poucos minutos, eu quero te dar uma visão geral de por que a robótica na agricultura é difícil e quais que são alguns problemas que precisamos resolver para fazer a agricultura mais sustentável e ter melhores resultados do que temos hoje. Então, em termos gerais, vocês provavelmente já viram isso sobre o que esperamos que o mundo, em 30 anos, mas a primeira coisa, a população vai ultrapassar
na verdade, ultrapassou mais ainda de hoje e esperamos que seja pelo menos 9 bilhões até 2050, que é um aumento de 25% comparado com o que tivemos alguns poucos anos atrás. A demanda por comida e outros insumos agrícolas, têxteis, roupas, etc., vai aumentar em 70% até essa altura. E uma das coisas que vão estar em falta é que o uso da terra está ficando cada vez mais escasso. Escassez de terra, escassez de água, e uma das coisas que eu estou trabalhando para tentar aliviar é a falta de mão de obra. E vemos hoje e vai piorar cada vez mais a mão de obra para a agricultura. Então, para resumir, a produtividade precisa aumentar por pelo menos 25% para poder atender à demanda, porque senão os preços vão vão subir excessivamente. Então, uma ideia do que temos na Israel, isso foi de 10 anos atrás em Israel, mas isso eu tenho certeza que é muito semelhante à situação no Brasil, eu sei que é muito semelhante à situação nos Estados Unidos e na maior parte da Europa ocidental. Se você olha o número de trabalhadores de diferentes áreas da agricultura que temos aqui em vermelho, frutas cítricas, e na verde são pomares, principalmente de maçãs. Aqui são agricultura de flores, aqui cultivos de milho e de trigo, e o último é pecuária. Isso é o número de trabalhadores, mais ou menos. E você pode ver que a atividade normalizada, a produção, o volume de produção em cada uma dessas. Mais uma vez, frutas cítricas e pomares, flores, e aqui no amarelo são cultivos em campos, e pecuária. Pecuária vai ser leite, gado de leite, em cultivos de quilogramas de grãos. Então, se você quer salientar uma dessas coisas, como você pode ver como cultivos de campo, como milho e trigo, etc., o número de trabalhadores são mínimas e a produção é muito grande. E como que chegamos lá? E é claro que a resposta é por meio de uso de máquinas, usando essas maquinário altamente especializado para plantar, colher, etc. Agora conseguimos minimizar o número de trabalhadores. Algumas dessas máquinas atualmente são quase autônomas. Nós geralmente temos um trabalhador lá, mas é para razões de segurança. Vamos ter um trabalhador fazendo um trabalho que anos atrás centenas de milhares de pessoas precisavam estar trabalhando para fazer. Então, isso está ocorrendo aí fora do cultivos em larga escala, e queremos tomar esse aspecto e trazer para outras áreas, como pomares, especialmente pomares de maçãs, e em viveiros, que os vegetais são em viveiro. Então, aqui é um exemplo de uma pomar. Queremos trazer sistemas autônomos, essas máquinas, para essas. Queremos poder fazer agricultura de precisão e nos pomares, e queremos fazer robotizado, então, para limpa e colheita. Nos próximos minutos, eu vou explicar o que é a agricultura de precisão. Com certeza vocês já ouviram falar. Eu só quero dar uma curtíssima ideia do que está fazendo em cultivos abertos, e também como pode ser feito para com robótica, e a dificuldade de robôs autônomos. Eu não sei se vou ter muito tempo, mas vou falar sobre para poder possibilitar a robótica fazer a colheita. Então, em termos gerais, por que agronegócio
olhamos diferentes aspectos, diferentes campos. E para cada um desses campos, para robótica militar, médica e de agricultura, vou olhar comparando o ambiental, ou seja, quão fácil é para o robô planejar e controlar relativo ao seu ambiente, por exemplo, no trabalho industrial, como na indústria automobilística, o ambiente é estático, é muita engenharia muito alta, a tarefa são bastante simples, é fácil, o orçamento é médio, e é médio relacionado aos militares, robótica meio militar ou médico, que o orçamento é muito alto, é quase ilimitado, e o ambiente para robótica militar, espacial e médico é muito difícil, e a tarefa que estamos buscando para isso são difíceis. Na robótica médica, isso é tudo difícil, o ambiente é difícil, objetivos, tarefas que o robô precisa realizar são difíceis e o orçamento é alto. Agora, na agricultura, temos o pior de todos os mundos, que é o ambiente é muito difícil, os objetivos ou tarefas que precisamos realizar são muito complexas, e o mais importante, o orçamento precisa permanecer muito baixo, senão um robô talvez pode colher uma maçã, mas a maçã vai custar $100 cada um. Então, isso não é realista, precisamos manter o orçamento baixo. Então, uma das razões que a robótica na agricultura é tão complexa, tão complicada, e tem que ser resolvida de uma forma bastante única, né, devido a custo. Então, falando sobre agricultura de precisão, a forma que a gente olhava campos, nós tínhamos campos onde olhávamos uma dessas áreas grandes como uma única unidade, e quando eu falo uma unidade, você talvez pense sobre esse campo muito grande, olhamos isso e se decidimos alguma coisa, e olharemos um local aí, quanto é a produção de milho dessa parte do campo, qual que é o conteúdo do solo dessa parte. Faríamos isso para obter algum tipo de processo decisório, capacidade decisória baseada em uma ideia do campo inteiro. E a gente fazia isso em apenas, talvez, 1 ou 2 vezes ao ano. Então, a ideia de agricultura de precisão é para aumentar a resolução. Por exemplo, na resolução espacial, agora olhamos campos em nível de metro ou centímetro para decidir o que está acontecendo com o solo em cada uma dessas pequenas pixels. E também em resolução temporal, olhando ao invés de 1 vez ao ano ou 1 vez por cada estação, queremos olhar a estação talvez 1 vez por mês, 1 vez por semana, 1 vez por dia, ou até em resoluções mais altas temporalmente falando. E dessa forma podemos fazer decisões melhores para decidir onde queremos plantar, onde não queremos plantar, onde queremos irrigar, ou onde queremos colocar mais ou menos fertilizante. Isso é feito usando satélites que estão se tornando cada vez mais disponíveis, mais baratos, resolução mais alta, diferentes espectros que podemos ver, não somente as câmeras típicas, as imagens típicas que usávamos, podemos usar altitudes, veículos de altitude mais baixo, aeronaves de altitude mais baixa, ou até pequenos drones ou quadricópteros para verificar esses campos. Mas agora, se pegamos isso e queremos agregar aspectos de agricultura de precisão, temos um problema. E um dos problemas é que um pomar típico, o robô se desloca entre as árvores, e depois o robô vai estar andando entre as árvores ou embaixo das árvores. Não conseguimos ver o que está acontecendo no solo, e é difícil identificar o que precisamos no campo e o que estamos buscando. Então, por exemplo, estamos olhando
o conteúdo do solo, podemos olhar o conteúdo de argila ou de umidade para entender o que está acontecendo no solo, e queremos isso não somente em áreas que são físicas, mas nas áreas ao redor das árvores. Queremos olhar as frutas individuais de cada uma das árvores, talvez queremos olhar o volume de folhas da árvore, taxa de crescimento e tamanho da fruta, etc. E assim podemos fazer decisões de como que as árvores estão se comportando. Queremos ver pragas e ter o sensor capacidade de detectar e usar pesticidas de forma muito seletiva e não de forma genérica. E também queremos fazer caminhos de manipulação, por exemplo, aplicar o fertilizante, água, e depois fazer na poda das árvores e fazer a colheita para colher as maçãs. Então, a partir disso, é muito difícil de fazer isso do ar, e queremos ter um robô que vai fazer isso a partir do solo. Mas uma das coisas que dificulta essas áreas é que o robô precisa saber exatamente aonde que está, onde se está localizado no campo. Ele quer dirigir dentro do pomar, mas se ele para, ele quer saber exatamente onde está. Precisa saber exatamente qual árvore está do lado para fazer agricultura de precisão, e não só olhar o fio inteiro, o row inteiro, mesmo quando temos semelhante à robótica fazendo a patrulha dessas pomares. Então, a tarefa vai ser a patrulha do pomar para fazer sensoramento e saber, você precisa saber onde você está, para também manipular, por exemplo, aplicar pesticidas em uma árvore específica, e depois que vamos querer passar de uma árvore para a próxima para fazer uma ação diferente. Então, para tudo isso, uma coisa que precisamos é saber aonde estamos dentro do pomar. Precisamos navegar e saber. Nós chamamos isso de localização. Precisamos saber aonde que está o robô nesse pomar de uma forma muito precisa. E para nós, precisão é nível centímetro. Então, como eu falei anteriormente, em campos abertos, nós temos isso. Então, nós temos esses robôs ou esses tratores, que são sistemas robóticos, eles dirigem de forma autônoma e eles trabalham muito bem. Mas são muito grandes, que é um problema, porque os pomares internos vão precisar de veículos menores, eles estão se tornando cada vez mais caros, eles precisam ter cobertura de GPS, precisam ter céu aberto para poder ter boa precisão, para poder se localizarem em nível de centímetro, e geralmente precisamos fazer a engenharia do campo em si. Então, vindo para os pomares, nós teremos uma tarefa que vai demandar um robô menor e mais simples para poder fazer a patrulha desse pomar, e vai ir de uma linha para outra, e a forma típica de fazer isso, se não tivermos GPS, porque dentro desses grandes pomares geralmente não tem boa cobertura de GPS, geralmente o que vamos fazer é ter um sensor simples das árvores, quantas caules das árvores, e vamos segmentá-los, e vamos ver onde está o centro da fila, e vamos simplesmente continuar andando. Um dos problemas aqui, primeiramente, temos problemas quando chegamos no final da fila e queremos fazer dar meia volta. Parece uma coisa muito simples para nós, mas para o robô, depois de fazer essa meia volta, ela não sabe onde está. Então, se esse pomar é enorme e parece tudo igual, e quando passa, ele não entende, a máquina não entende se ele estava nessa a fila antes, porque se eu paro enquanto está dirigindo dentro do pomar, no próximo dia não vai saber onde foi, vai saber que está em algum lugar dentro desse caminho, mas não vai saber onde. E se eu quero fazer agricultura de precisão, eu preciso saber exatamente em qual árvore eu me encontro. Então, se eu quero fazer agricultura de precisão, quero chegar numa árvore específica, eu entendo isso, mas um dos problemas que é mal dos algoritmos robóticos que usamos, geralmente temos um sensor para entender o que está em volta de mim. Pode ser uma câmera, pode ser
um sensor de distância, como um LiDAR, e eu posso fazer o sensor do caule das árvores e talvez as árvores em volta de mim. Mas o problema é que é tão simétrico quando eu estou dentro do pomar que tudo vai parecer igual e o robô vai ter muita dificuldade de entender se o robô está aqui ou em outro lugar dentro do pomar. Então, uma das soluções que nós criamos no meu laboratório, temos diferentes tipos de robôs autônomos de campo. O que fazemos é, nós resolvemos parte desse problema. Ao invés de permanecendo no campo, nós temos um veículo aéreo, e esse veículo aéreo, de vez em quando, vai subir a uma certa altura e vai olhar para baixo e vai rastrear o robô. E, de repente, de cima, os árvores parecem diferentes e, tendo essa assinatura específica da árvore de cima, vai dizer para o robô onde que ele se encontra. Isso é parte da solução de, em vez de entender que somente o robô saber onde está, agora ele vai ter essa colaboração, esse veículo aéreo colaborativo que vai olhar de cima para baixo, vai ajudar o robô a entender aonde que está no solo. Então, outro aspecto que é importante aqui é se o robô tenta dirigir nessa fila, o veículo aéreo também pode atualizar um mapa dizendo, olha, você talvez tenha um obstáculo aqui e você não quer vir por essa parte, esse caminho, talvez você queira achar um outro caminho e um algoritmo de planejamento de caminhos. Então, não vou entrar em muitos detalhes no algoritmo, mas, mais uma vez, a ideia, ao invés de olhar apenas os caules em nível os troncos em nível de solo, estamos tendo imagens aéreas, e então vamos achar os contornos dos diferentes níveis desses camadas e podemos, de forma muito robusta, entender aonde que essas árvores estão, e se voltamos lá, o robô vai entender que isso, o veículo aéreo vai entender o que está olhando e vai rastrear o veículo terrestre e atualizar a informação de onde está o veículo terrestre relacionado ao pomar como um todo. Então, outra coisa que podemos fazer, ao invés de simplesmente olhar mapas em 2 dimensões, também podemos ter mapas de 3 dimensões para pomares, para diferentes coisas, diferentes propósitos para localização, mas também entender o valor da folhagem é importante, então podemos ter algoritmos para encontrar esses 3 estruturas em 3D nas árvores, e também temos formas de utilizar veículos aéreos simples para escanear essas árvores, para obter modelos bastante precisos em 3D dessas árvores, para podermos ter mais informações para permitir a agricultura de precisão. Então, esse foi uma rápida visão geral de agricultura de precisão nos pomares para poder navegar e nos localizar. Nos últimos 2 minutos vou falar sobre a manipulação de colheita. Em alguns, por exemplo, aqui, frutas cítricas, em pomares de laranjas, outros usam máquinas que sacodem a árvore para obter as laranjas muito rapidamente, uma grande massa, muito boa, excelente produtividade, e semelhantemente nós não vemos isso tão comumente, mas podemos usar essas máquinas que sacodem as árvores maceiras. Isso pode ser muito eficiente, mas essa fruta não vai ser utilizada para venda no supermercado, vai ser usado para suco, cidra, etc. Como que você pode obter grande quantidade de forma muito eficiente se você quer manter o fruto em uma condição melhor e não danificada? Tem empresa startup aqui em Israel trabalhando com uma empresa de suco, colaborando com nossos laboratórios por muitos anos. Eles usam um braço robótico muito simples, e a ideia de braço simples é que um braço pode fazer colheita simples e posteriormente vai ter 6 braços que querem chegar ao ponto onde tem 12
abraços simples. Eu fiz esse para fazer a colheita das maçãs. Uma empresa em Califórnia, em paralelo, tem uma ideia diferente de ter um robô grande, muito rápido, usando um outro um robô paralelo, que faz uma fila muito rapidamente, mas aí precisamos de algo que vai ser mais eficiente e ter mais custo-efetividade do que o trabalho humano. Isso é bastante difícil. Mas uma das coisas para comentar é para fazer isso, você precisa criar ou estruturar a pomar de forma diferente. Aqui que os pomares modernos parecem em muitos casos, e é assim que eles deveriam parecer se você quer que os robôs poderem fazer a colheita de forma eficiente. E eles conseguem plantar essas maceiras de forma muito densa, muito perto um do outro, e a macieira, o tronco permanece muito fino e são apoiados por treliça, e aqui você pode ver essas estruturas e postes. Então isso tem engenharia para não se apoiar a si mesmo, mas toda a energia tem que ir para a maçã. E já que todo o fruto, para isso o fruto é muito fácil dos humanos colherem e também para robôs. E um dos projetos que temos tentamos fazer a pergunta, como podemos fazer engenharia não só dos robôs, mas como que fazemos fazer a engenharia da árvore, juntamente com o robô, para ser mais eficiente para a colheita. Então, eu vou pular esse robô modular e eu vou concluir que falamos sobre agricultura de precisão e vimos como que aumenta a precisão, a eficiência em cultivos em campo, e precisamos também ter essa mesma eficiência nos pomares, e temos uma falta de mão de obra que vai se tornar cada vez mais severo. Então precisamos ter a automação com esses tipos de pomares e estufas. E para poder fazer essa precisão para os robôs saber onde estão, e precisamos resolver alguns problemas que não temos em outras áreas. Eu dei uma visão bastante breve de por que a robótica na agricultura é difícil. Isso é parte da razão que mais pessoas deveriam, de fato, investir na automação da agricultura, não somente em cultivos abertos, mas também os cultivos especializados, como pomares, como falamos anteriormente. E é isso que eu queria falar. Então, muito obrigado. Eu acho que depois vamos ter um tempo para perguntas e respostas, e eu vou responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigado, Amir. Apresentação muito interessante, e de fato a robótica é muito difícil, como você mencionou. Não é para assunto para amadores. Muito obrigado, e permaneça conosco. Estamos tentando ter tempo para sessão de perguntas e respostas. Agora temos a Alex. Muito obrigado por se juntar à nossa Alex Furman, é especialista em hidrologia com água e superfície. Alex, por favor, comece a sua apresentação. Agora você consegue me ouvir? Sim, mas não conseguimos te ver. Agora tá bom? Sim, tá. Então, muito obrigado por me receber. Minha esposa falou que eu deveria insistir de ter reunião no Brasil e não aqui, mas é o melhor que podemos fazer no momento. Então, eu vou falar aqui sobre uma coisa muito diferente, que é relacionada ao tratamento de esgoto, e a forma única que fazemos em Israel. Sabemos que não somente tratar a água com qualidade, mas também para fazer ele reutilizável para a agricultura. Isso chama tratamento de aquífero de solo. E utilizamos isso em base comercial,
para tratar a água de esgoto das áreas urbanas, para trazer a máquina para um nível de qualidade muito próximo à água potável. E eu vou tomar os primeiros minutos para apresentar a tecnologia e, posteriormente, eu vou mostrar um pouco do nosso próprio pesquisa. Então, só para te dar um pouco de um entendimento do sistema aquático em Israel, Israel tem muitas desvantagens estando no deserto, a região semiárida, mas uma grande vantagem que é pequena. Então, o sistema aquático inteiro, todos os recursos aquáticos podem ser gerenciados de forma conjunta e a maior parte dos recursos de água e a maior parte das regiões em Israel estão conectados. E o que você pode ver nesse mapa, e eu peço desculpa que eu não tenho uma versão em inglês, mas você pode ver a distribuição do Mar de Galileia com os dois grandes aquíferos nessa região no centro de Israel. Você pode ver nesse mapa também os novos fábricas de dessalinização na área costeira para nos dar um sistema aquático bastante estável que pode cuidar da época lidar com a época de seca, etc. E o que você também vê nesse mapa são essas linhas vermelhas e pontos vermelhos. Esses são o sistema de esgoto. Nós temos uma rede de canos que conectam a maior parte do país em termos de água de esgoto. Toda a água de esgoto é usada para irrigação após ser tratado. E os principais local que está fazendo isso na área metropolitana de Tel Aviv, que é Shefta, que é a região de Dan, empresa de esgoto que cuida do esgoto lá. E o que ele faz é tratamento de alto nível do água de esgoto e eventualmente mandando essa água para irrigação no sul de Israel. A maior parte dos lado oeste do deserto Negev é irrigado com esse tipo de água, e esses são os números e números potenciais de quanto que o Israel consegue utilizar. E você pode ver que uma parte muito significativa da água usada em Israel vem de esgoto tratado, e de fato mais de 50% da água para irrigação em Israel agora vem de água de esgoto tratado. E você pode ver com esses gráficos o desenvolvimento e o uso do esgoto tratado ao longo do tempo, e alcançamos hoje quase 60%, quase 60% do terra irrigada é irrigada por esgoto tratado. Então, metade da água que vai para a agricultura vem de esgoto tratado. E se você olha o mesmo no desenvolvimento dos recursos de água dos diferentes consumidores de água, você pode ver que a água industrial é muito estável, não mudou muito ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, mais ou menos, e você pode ver que o uso residencial de água tem aumentado ao longo do tempo, porque a população de Israel aumenta ao longo do tempo. Então, o oeste do país, se olhamos o oeste, o hemisfério oeste, Israel é um país que tem um maior crescimento de população, com 32 países que estão paralelos, são países pequenos como Islândia e Malta. Todos os outros países têm um crescimento populacional muito menor do que Israel. Mas o que você também pode ver é que o uso de água reciclado na agricultura está aumentando ao longo do tempo. Estamos capturando cada vez mais água, e porque por causa do crescimento da população tem mais água de esgoto, e você pode ver que o uso de água fresca para a agricultura no final dos anos 90 diminuiu bastante significativamente, e atualmente o uso de água reciclada ou tratada aumentou bastante. Então, para fazer isso, não somente pensando em tratamento de solo, pensando também de água de resíduo,
a gente vê os altos padrões de Israel para tratamento de água. Então, aqui eu tenho alguns números para vocês. Aqui os padrões são mais detalhados, tá? Isso aqui é só para dar uma ideia, tá? E para quem não entende química, né? Mas o número de pH, por exemplo, indica que para poder usar a água para uso de agricultura, você precisa trazer ela em níveis de qualidade altos, com esses índices que vocês estão vendo na tela, né? Com diferentes padrões, não só isso, está simplificado, mas principalmente falando de nitrogênio, tá? E também material orgânico. O material orgânico aqui, na verdade, você tem mensurações de material orgânico. Então, é preciso trazer a água num nível de qualidade muito bom. E um dos métodos que a gente usa é o que a gente chama de SAT, que é tratamento aquífero do solo. Vou explicar um pouco rapidamente o que quer dizer. Mas ele simplifica em 3 partes. Então, aqui o que a gente tem, você tem uma cidade, tá? Pode ser uma área grande ou pequena, ela gera bastante água residual. E, inevitavelmente, em qualquer lugar do mundo, tá? Essa água é tratada de maneira convencional, numa planta de tratamento convencional. E, normalmente, você tem o que a gente chama de lodo ativado, então você oxigena o lodo para digerir a matéria orgânica, e depois, no final do processo, você tem daí as bacias de infiltrações, e você tem recuperação, principalmente com nitrilização e denitrificação. Então, a água residuação, a água ficou numa qualidade decente, mas não excelente, ou seja, não bom o suficiente para uso ilimitado, como, por exemplo, para agricultura e irrigação. A parte única disso aqui, que é, aliás, uma coisa que a gente chama de soluções baseadas na natureza, a gente pega a água, coloca ela tipo num lago, né? Tá vendo? Eu não sei nem se vocês imaginam um lago, um tanque. A gente deixa a água entrar, ter a água infiltrada. E porque a gente precisa de processos que precisam de oxigenação, o que a gente faz alterna 2 tanques ou lagos. Então, a gente inunda esse aqui, a gente corre esse por 24 anos, e corre um para um lado e outro para o outro, para poder ir passando e colocando bastante oxigênio, onde a maior parte do tratamento, na verdade, o tratamento é feito aqui em 1 metro ou 2 de escoamento. Então, basicamente, o tratamento ele é químico, são micróbios que tem aqui no solo, e esses micróbios, eles digerem e degradam a matéria orgânica, e degradam os compostos de nitrogênio e outros compostos com uma combinação de tratamento físico e químico. E, primariamente, estamos falando de tratamento biológico. Então, os micróbios vão comer o que a gente chama de poluição. E estão felizes. E esse lago gira bastante CO2, que é emitido para a atmosfera, que talvez não seja bom, mas esse CO2 vai ser liberado para a atmosfera de qualquer maneira, em qualquer processo. Então, esse tipo de sistema tem uma grande vantagem, porque é redução de evaporação. Então, alguns de vocês moram no Brasil, e em áreas tropicais, e vocês não têm ideia do que é seca, né? Mas a evaporação de Israel, de um lago, que acontece, por exemplo, perto da costa de Tel Aviv, vai ser algo como 1,7 metros por ano. Isso é aproximadamente 4 vezes mais do que a precipitação que tem em Tel Aviv. Então, a evaporação, o potencial de evaporação é muito mais alto do que a nossa chuva. E então, o que a filtragem por solo permite é não somente tratar a água residual, mas também mantê-la subterrânea e reduzir dramaticamente a evaporação. Então, a gente tem 30 metros aqui abaixo da terra, então a evaporação é praticamente negligenciável, porque ela se você compara com o reservoir, por exemplo, quando você tem um tanque no topo, quando você tem um reservatório no topo, você tem milhões de cúbicos
de metros cúbicos de desperdício e evaporação. Mas quando você faz a marginagem no subsolo, você chega numa evaporação praticamente de zero. O próximo estágio é simples, e você bomba a água de volta para a superfície para mandar isso para... Aí você coloca na tubulação e manda de volta para a irrigação. E também tem um processo de cloro, de clorificação, que não é tão necessário, mas ela ajuda para a proteção para consumo de água, por exemplo. Se alguém precisar beber em vez de irrigar, usar para irrigação essa água. Então, basicamente, isso é uma visão já geral do que é o tratamento terrestre de água. E a maior grande vantagem é zero, é net zero, né? Zero de energia. Você não usa nenhum tipo de eletricidade, você precisa um pouco para fazer o bombeamento da água para cima, né? Para a superfície. Mas é super simples. Toda operação desse bombeamento de volta para a superfície gasta o quê? 150 milhões de metros cúbicos de água. Então, um volume enorme de água que passa por esse bombeamento com mínimo consumo de energia e mão de obra para operação. Então, só para dar uma ideia a respeito de construção e operação, tá? A coisa mais importante, identificar um local adequado. E isso significa que você precisa de conhecimento adequado do aquífero freático, com propriedades hidráulicas moderadas, e uma habilidade para a área ser isolada para você ter alta eficiência. Vou dar um exemplo. A gente não vai usar argila, porque não vai percolar. Também não vamos usar uma outra substância que pode acelerar a percolação. Então, a gente precisa de algo intermediário. Precisamos também identificar a fonte de água. Não pode ser uma fonte muito longe, da onde você tem a geração da água, né, de efluente, de resíduo. Então, é melhor você ter uma alta qualidade de tratamento em termos de estabilidade, tá? Mas também, não somente do tratamento e qualidade, mas também a estabilidade do tratamento, que você não quer que a qualidade tenha uma variação tão dramática, porque por causa de um tratamento secundário, tá? Você precisa também considerar o consumidor de água. Então, no nosso caso, a gente está falando do setor agricultura, né, do produtor para irrigação, mas você pode usar o mesmo tratamento para jogar essa água de volta para a natureza, para um rio, por exemplo. E você também tem uma sabedoria econômica com essa metodologia por causa da qualidade que você pode liberar de volta para o meio ambiente, de volta para o sistema, né? E a última coisa a se considerar é a parte do sistema operacional, da parte operacional. Então, você precisa de controle e manutenção do sistema. E as duas coisas dessa grande lista sempre para dar tudo certo, é a geologia do local e tentar melhorar o sistema nesse aspecto aqui. E em termos de operação, a gente tenta e a gente tenta mostrar alguns exemplos para melhorar a qualidade freática. Então, os desafios e direções que a gente tem, Raul, ele está muito relacionado à disponibilidade de terra. Terra em volta de terra dela viva é muito cara. A quantidade de água residual que a gente precisa tratar cada vez cresce mais e a gente não tem mais terra, não tem mais para onde expandir. Então, o desafio está relacionado a fazer esse processo mais eficiente para infiltrar mais água, né? Usando os mesmos lagos, os mesmos reservatórios e espaços que temos atualmente. Então, se você aumentar a infiltração, significa também que você tem uma redução da qualidade da água também, né? Então, a gente quer infiltrar mais água sem prejudicar a qualidade, né? Então, o que eu vou mostrar nos próximos slides é um pouco de que a gente vai fazer. Eu peço desculpa, está em hebraico o slide, mas eu vou explicar. O que a gente espera nos próximos 30 anos vai dobrar a capacidade, mas a gente não vai ter mais área, terreno com esse dobro, né? Nossa capacidade não vai dobrar. Então, o que vocês veem aqui é sul de Tel Aviv, como é que é? Você vê que está bem perto dessa cidade aqui do sul de Tel Aviv.
onde estão as operações. E quero falar mais a respeito de monitoramento em tempo real e otimização operacional de suas operações. Vamos falar menos de parte técnica, especificamente. Então, olha, estou passando para você aqui. Isso aqui é um grupo de lagos, aqui no sul de Tel Aviv, onde eu estou apontando. Aqui está aparecendo, aqui é a planta baixa de vários lagos. Então, vocês veem que a gente tem esse aqui, a gente abriu. Então, cada vez que você preenche ou 2 lagos, você vai até a boca depois, antes de passar para o próximo. Então, o que a gente faz aqui? A tecnologia chama ERT. Ela eletrifica o solo. E é bem simples. Se o solo está molhado, ele ele vai ter condução elétrica. Se ele está seco, ele vai ser resistente à condução elétrica. E a mesma coisa com eletrodos, mas também com centenas de eletrodos para conseguir um bom mapeamento da superfície que a gente fez. E uma vez que você faz isso, você consegue um mapeamento da subservície. E aqui te dá uma perspectiva de 50 por 50 metros, aproximadamente 10 de profundidade. Tudo isso feito com elétrodos na superfície, sem ter que penetrar ou fazer qualquer tipo de escavação. Você consegue esse tipo de mapeamento e mensuração do que a gente chama de subsuperfície. Então, você não tem um mapa estático, você tem também operação dinâmica no sistema com tempo real, para que o operador da obra ali encheu o lago. Então, você tem aqui os eventos de enchimento, aqui dois mais curtos, um mais alto, e a gente vai fazer o rastreamento e espero que vocês consigam enxergar. Só um instantinho, ou não, só um instantinho. Aqui, pronto. Vendo aqui o tempo passando em tempo real, você está vendo o monitoramento tempo real de 50 metros, tá? E 50 de largura, 10 de profundidade. Veja que as cores vão ficando vermelhas e esverdeadas. Isso quer dizer o nível de enchimento do lago. Então, você vê em amarelo que o lago está ficando mais seco, em amarelo. E isso nos permite ver em tempo real o nível de enchimento, qual é o estado do lago. E isso opera o operador do lago, né? Em termos do que fazer. Ele deve abrir a porta para inundar, para encher mais ou não. Então, você tem uma ferramenta em tempo real para você ver os níveis de água dentro do lago. A tomografia, o recurso de imagem é incrível também, porque você pode usar mensurações simples. O que você vê em cada uma dessas linhas aqui é simplesmente mensurações individuais que a gente faz com 2 ou 4 elétrodos, vendo o nível de conectividade que está passando, e podemos usar um sistema bem simples que custa não mais do que poucos milhares de dólares, e você consegue controlar e você consegue usar milhares de metros cúbicos de água. Só que um aspecto também da pesquisa. Outra é a otimização do sistema. E para poder fazer isso, nós usamos essa coluna bem longa, tem 3 metros, que é equipada com escadas, e a gente trabalha com diferentes níveis de enchimento e esvaziamento, mas basicamente o que a gente faz? A gente simplesmente enche, né? Drena, enche, drena, e repetidamente e fizemos aqui com diferentes sequências, tá vendo? Uma mais curta, com períodos mais curtos secos, né? E outros com períodos de secos maiores, tá vendo? E a gente vai rastreando toda a bioquímica que acontece. E aqui, uma vez que você aumenta ou diminui o enchimento, né? Você consegue mais a concentração de oxigenação. Quanto mais você desce, mais aumenta. Então, sua operação fica mais rápida. A degradação de matéria orgânica também fica muito mais eficaz. Então, essa ideia geral, eu não vou entrar em detalhes da bioquímica, mas para você ter uma ideia geral, tá? Aqui, também vou pular, porque basicamente a mesma coisa, tá? Esse detalhe. Então, a gente desenvolveu um modelo, tá? Que considera tudo que passa. Então, a gente considera o fluxo da água, né? A vazão da água. Aqui também a vazão de gás no sistema. E aqui você tem o transporte
de solúveis que acontecem no nitrogênio, carbono e oxigênio, e também reações microbianas, então, relacionadas à degradação de material orgânico e de outros componentes, e também as dinâmicas microbianas. Uma vez que você tem esse modelo e você calibra, usando os dados que a gente coletou do experimento que fizemos no laboratório e no campo, a gente consegue transformar em modelos modelo numérico, matemático, mas molecular, porque é muito técnico. Mas aí a gente resulta num modelo. Uma vez que a gente chega nesse modelo, você vê as linhas com diferentes períodos de seca. E aqui você entende que o sistema trabalha de maneira diferente, diferentes operações. E o mais importante aqui é a concentração de amônia. Perceba, o volume ativo da superfície muda de acordo com as decisões que fazemos com o tempo. Então, de maneiras mais simples, quanto mais longo o período de seca, né, mais profundo o volume da subservície que vai trazer condições aeróbicas. Então, o que a gente pode fazer é otimizar. Então, temos a operação e a gente pode olhar os pontos ótimos. Por exemplo, nesse caso, a degradação do nitrato versus de amônia e material orgânico. E a quantidade de infiltração afeta diferentes níveis, tá vendo? E aqui você acha o ponto ótimo em algum lugar aqui, ou você, achando de maneira digital, por aqui, o ponto ótimo. Então, é uma ferramenta única de modelagem que ajuda, que auxilia justamente na otimização de operação em tempo real. E tem mais coisas que estamos fazendo paralelamente a tudo isso. Uma delas que vale a pena chamar a atenção, mais promissora, é o melhoria IA, usando injeções de ar dentro do reator, não somente do sistema passivo, tá? Também estamos analisando recargas baseadas com tratamento de solo, né, em regiões pantanosas, e outras também que estão entrando em uso agora. É importante falar que nós estamos sendo bombardeados, mas teve um míssil que virou mirado bem no meio do nosso lago. Não atingiu por causa da nossa segurança, mas você vê com a fragilidade e a importância desses sistemas. Agradeço. Thank you, Alex. Thank you very much. Now, as we Muito obrigado, Alex. Agora estamos chegando ao final de nossa sessão. O nosso tempo está acabando, mas o Uri é o nosso próximo palestrante. E, Uri, eu gostaria de agradecer pela sua presença, por se juntar ao nosso webinário. Uri Lessmes, o senhor tem a palavra. A nossa sessão está chegando ao fim, mais 15 minutinhos antes do nosso encerramento. Então, agradeço, Uri, pela sua apresentação. Tá mudo? Tá mudo. Yuri, are you on the mute? You need to activate the mic. Okay. Yuri, you are still mute. Please let us know. Uri, if you are in English room, you need to change for off so you can listen to you. Professor, can you hear me? We can't. Your microphone's off. Well, Yuri, I don't know if you are far from. Now we can see you. Let's try to listen you. Conseguimos te ver, vamos tentar te ouvir.
We can't listen you. If you can try to put on your mic. How about now? Can you hear me? Yes, thank you very much. Okay, I apologize. I was just mentioning that sadly my house or the area that I'm in is in the news right now because we were attacked about half an hour ago, or a little bit more than that. But I wanted to focus on trying to do good and trying to align with humanity's needs. And as you see here, these are the the top 15 or 17 goals for 15 ou 17 NDS, Metas de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que os 3 principais, obviamente, são os mais urgentes para a humanidade. E o meu departamento e minha pesquisa estão tentando lidar com esses 2, que oferecer um mundo com 0 fome e melhorar a saúde e bem-estar de todos. Perdão. Então, eu faço parte do Departamento de Biotecnologia e Bioengenharia. Estamos educando engenheiros de agrônomos desde dos anos 50 e estamos engajados muito com a indústria alimentícia, tanto em nível nacional e internacional, como Unilever, Nestlé e várias outras empresas internacionais como a Pepsi e Coca-Cola, tentando apoiar o pesquisa e desenvolvimento deles com várias inovações, incluindo inovações que ganharam prêmios dos nossos alunos, que oferecemos as soluções que são extremamente práticas e aparecem no noticiário de conceito para ideia em menos de um ano. E também estamos liderando uma rede de aceleradores europeus, que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, e tudo está direcionado para gerenciar melhor segurança alimentar e saúde. Nosso departamento é bastante diverso, oferece excelente equilíbrio entre ciência e biotecnologia, e isso é a nossa perspectiva única no mundo. Somos um dos primeiros do mundo a combinar essas 2 áreas, ou identificar que essas 2 áreas são, na verdade, uma única, que agora é conhecido como bioengenharia. E na minha área de expertise pessoal, eu estou tentando olhar comidas processadas que atingem aos consumidores. E se você ver a tela na sua frente, você vai ver muitas diferentes comidas que têm uma reputação de ser ruins, fazerem mal para a saúde. Isso foi parte da comissão da ONU, que emitiu a nova classificação e o conceito de comidas ultraprocessadas, que são uma grande preocupação para muitos de nós, porque eles foram ligados a efeitos adversos na saúde, mas isso é um esforço muito bom, gerou muitos problemas, porque mencionou que os fatores mais importantes da comida não são nutrientes, mas o processamento. E, da nossa perspectiva como engenheiros, o processamento é uma oportunidade e não um risco. É isso que eu vou tentar demonstrar com minha palestra. O meu grupo, como você pode ver, está focado em consumidores, pessoas. Estamos tentando obter entendimento científico do que a comida faz, porque a comida não tem propósito se não ser consumida por seres humanos. Então, queremos entender como que as comidas são estruturadas, suas características físicas, e depois tentando entender o outro lado, o que acontece quando um ser humano consome isso, e tentar entender os aspectos digestivos dessas comidas, desses alimentos, para poder redirecionar e redesenhar uma alimentação melhor. Por exemplo, carboidratos que você acha em mandioca ou milho e muitos outros produtos agrícolas, na verdade, é um material que dificulta, está muito condenso, um pacote muito denso, adensado. 90% pode ser digerido, mas 10% não pode ser. E também os diferentes processamentos que fazemos nesses cultivos nos ajudam a manipular as frações digeríveis ou não, e podemos dimensioná-los para obter as funcionalidades melhores de cada um. Por exemplo, nesse caso, conseguimos tomar
ingrediente bioativo anticarcinogênico chamado Genistin, que é uma molécula muito desafiadora, indissolúvel, tem um gosto muito ruim. Conseguimos encapsulá-lo em carboidrato, em farinha, de uma forma muito simples, que apenas envolve uma única máquina, que é bastante comum na indústria, para homogeneização de, por exemplo, de leite, e usamos esse processo para engenharia molecular, para ingerir nas moléculas de farinha. Testamos em animais, mostrando que isso melhora a biodisponibilidade de estrogênio e a capacidade de afetar a vida de um animal, e com prova de conceito que isso pode se aplicar não só no animal, mas para o ser humano. Nos últimos 4 ou 5 anos, a produção de um pão rico em ômega 3, que, como muitos de vocês sabem, peixes têm tem ômega 3, mas eles oxidam muito rapidamente, tem um mau cheiro, e ninguém gosta de cheiro de peixe estragado. E se você tenta fazer peixe, eles também têm um cheiro muito forte, mas esse pão não tem nem o mau cheiro de óleos queimados e também não tem cheiro de peixe, embora que é rico em ômega 3. Isso também foi testado em seres humanos e mostrou aumentar níveis de ômega 3 no sangue. Mas não tem a ver só com a parte de digestão, mas também as frações que não podem ser digeridos. Por exemplo, um ingrediente com 2 diferentes métodos de cozinhar o mesmo ingrediente, produzindo diferentes estruturas moleculares ou diferentes organizações de materiais no ingrediente, e depois testamos eles em sistemas únicos que temos no laboratório, que replicam o trato gastrointestinal humano, e depois podemos identificar os efeitos, por exemplo, de micróbios que vivem dentro do nosso corpo, e como que eles operam e que metabólitos eles usam para que possam soltar, introduzir no sistema sanguíneo melhores produtos químicos que são melhores para nós, para ajudar a proteger o nosso corpo do desenvolvimento de câncer, nesse caso, e produção de ácido úrico, e isso tem demonstrado diminuir o câncer de colo. Então, quando olhamos humanos como engenheiros alimentares, não queremos só estamos alimentando células humanas e bactérias, e para isso temos que entender, não é uma bactéria, mas várias famílias de bactérias, para entender a complexidade e a riqueza das bactérias, para permitir diferentes análises metagenômicos, para identificar não somente as bactérias, mas também para lidar com os dados, Big Data, que nos permite identificar diferentes tipos de resposta e reação, então, identificando assim a resposta individual para diferentes fibras de dieta, diferentes alimentos. Nesse caso, temos 4 diferentes fibras alimentares, 3 de algas e uma de plantas, muito semelhante à mandioca. E nesse caso, polissacarídeos do chicory, que aqui é conhecido como Jerusalem artichoke. Você pode ver os diferentes efeitos que esses diferentes moléculas têm na riqueza da microbiota de microbióticos de indivíduos saudáveis. Então, não estamos olhando estados de doenças, tentando evitar curar alguém que já está doente, mas olhamos aspectos de saúde, tentando preservar a saúde, promover a saúde, oferecer a melhor qualidade de vida. Isso envolve muito treinamento com os alunos peço desculpas se está em hebraico, mas algumas semanas atrás, um grupo de nossos alunos tiveram um desafio da PepsiCo nos Estados Unidos com o problema de conservar sucos, porque os sucos, por exemplo, suco de laranja, que o Brasil é bem conhecido, no Brasil, um dos maiores produtores de suco de laranja e outros sucos de frutas. Então, esses sucos estragam por ação de muitas diferentes bactérias. Se podemos identificar vírus que atacam essas bactérias de forma muito seletiva, podemos eliminar
a bactéria que causa o estrago sem comprometer a qualidade do suco, e enriquecendo, porque esses vírus podem estar programados para ser suicidas. Eles atacam a bactéria e depois que eles inativam a bactéria que causam que estraga o alimento, eles também se suicidam, porque eles não têm mais bactéria disponível. E, portanto, dentro de um dia ou dois, o produto está sem bactéria e sem vírus também. Então, isso é uma pesquisa muito interessante para as indústrias de sucos. E com partes também estamos apoiando a Faculdade de Engenharia Alimentar em Israel, tentando... Israel é o segundo maior centro de tecnologia alimentar no mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, particularmente Califórnia, e onde muitos esforços para nova tecnologias de inovação de comida. Eu vou dar 2 exemplos. Redefine Meat é um substituto para carne usando impressores de 3D, como os impressores que você tem em casa imprimem página, mas ao invés de imprimir com tinta, eles usam proteínas alternativas e podem imprimir um bife. E você vê a imagem de um bife impresso aqui. Essa empresa ganhou $29 milhões no seu lançamento e estão vendo muito mercado vindo para eles. Tem a Phyton também, para tentar criar calorias naturais. A Flying Spark, que quer identificar moscas como fonte de comida potencial para ingredientes da indústria. Então, tem muita inovação que está vindo agora e estamos querendo tomar isso e ver comidas personalizadas para pessoas idosas. Por exemplo, uma sorvete que adicionada de proteína para as pessoas idosas. Pensa melhor, o maior desafio de manter a massa muscular na terceira idade, mas é algo que é gostoso, é fácil de comer, não é um desafio. Quem que não ama sorvete? Então, esse é um sorvete que tem fortificado com proteína, mas aqui na Tekion, como proteína derivada de insetos, na verdade de minhocas. E o que é ótimo dessa experiência é que 40% degustando o sorvete, todos disseram que tem um gosto ótimo, gostaram muito do gosto. Isso me traz, depois de estimular todo esse pensamento, eu sei que vocês estão quase chegando na hora do almoço, então eu só quero te deixar com 2 mensagens. O primeiro é que a discussão entre comida, nutrição e saúde é muito complicado. Nós mudamos ao longo da nossa vida, a natureza muda ao longo da nossa vida, não olhamos o mesmo laranja, o mesmo abacaxi, ano após ano, não são exatamente iguais. As pessoas mudam, as pessoas têm diferenças genéticas. Precisamos ter a capacidade de utilizar a computarização de 21º século para praticar isso, e colocar isso em prática. E nem só computadores não conseguem fazer por conta própria. Colaboração da problemática de como podemos trazer essas inovações para pessoas reais, como podemos criar boas ideias e trazê-los para inovações tangíveis que meus filhos, seus filhos, filhos de qualquer um consigam comer daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano ou até 2 anos. E dessa forma vamos saber que os desafios, por exemplo, até do corona, foi muito triste ver os bandeiras vermelhas na Colômbia e dizendo para o exército que as pessoas estão morrendo de fome por causa de restrições do Covid. Então, morrer de fome nunca é divertido e dietas desequilibradas também não são divertidas, mas os esforços conjuntos podem fazer a diferença, sendo os nossos esforços ou as empresas das quais fazemos parte ou pequeno exemplo de humanidade tentando sobreviver. E vocês, eu estou muito aberto para, se vocês querem, se tem alguma pergunta que eu possa responder. Então, com isso, eu vou parar de compartilhar minha tela.
e volto a palavra para vocês. Muito obrigado, Yuri. E eu posso te dizer que após sua apresentação, nós vamos pensar de forma diferente no nosso almoço em algumas horas aqui no Brasil, tá bom? Espero que você continue com apetite. Sim, claro. Muito obrigado pelo permanecer conosco. Nós sabemos que recebemos essa informação 1 hora atrás sobre a situação na sua cidade, perto de sua casa, e espero que você pegue sua filha da escola. Voltamos ao nosso webinar. Sabemos que é um grande esforço para estar aqui. Não falamos com as pessoas, mas agora podemos falar com elas. Muito obrigado pelos seus esforços e muito obrigado por estar conosco até o final do webinar. Muito obrigado. Bom, estamos chegando ao final do nosso webinar e eu queria só colocar que as perguntas podem ser feitas pelo chat. Nós não vamos ter tempo de fazer as perguntas agora e os expositores responderem, porque nós estamos já estourados, já finalizados o nosso tempo. Mas vocês podem mandar, coloquem o e-mail de vocês para a gente mandar a resposta depois deles responderem a nós, ok? Well, thank you to the guest speakers. Thank you very much. Very interesting. Muito obrigado aos nossos convidados. Muito obrigado por essa conversa e tenho certeza que voltaremos em breve e teremos mais parcerias e mais coisas a conversarmos aqui no Brasil. Por 3 dias, foi excelente, em altíssimo nível de informações. Foi um prazer, um orgulho ter esse webinar junto com a Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso. Agradecer ao presidente Gustavo, que sempre nos apoia nessas iniciativas de altíssimo nível. Gustavo Oliveira, muito obrigado. E um especial agradecimento ao nosso diretor regional, Alexandre Furlan, por toda essa organização e o sucesso desse webinar por 3 dias, durante 3 semanas, aqui no estado do Mato Grosso. Foi espetacular e vamos muito mais e vamos ter muitos frutos dessas apresentações que nós tivemos. Muito obrigado a todos e, em breve, novos eventos entre a Câmara Brasil-Israel e a Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso. Muito obrigado a todos. Thank you very much. Have a great day. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Thank you so much. Thank you. Muito obrigado, muito obrigado. Thank you so much, guys. Agradeço muito. Thank you so much. Muito grato. Tenha um bom dia.